Pessoal, esse vídeo é sobre um assunto delicado, ele está dentro de circuitos elétricos, dentro de medidas elétricas, né? Vamos falar do ohmímetro hoje, especificamente a ponte de Wheatstone. Bora pro vídeo. Aí você pode ver, né, que a unidade ohm, ela aparece aqui, né? E esse metro é de medida, então vou medir, né, ohms, vou medir resistência, tudo bem? Vou medir resistência elétrica. Então deixa eu traduzir o desenho aqui para vocês, né? Eu tenho aqui um gerador, vai oferecer uma DDP U, tá? A corrente vai sair aqui do polo positivo, né? A gente sabe que esse traço maior é o polo positivo, o traço menor o polo negativo. A corrente total vai sair aqui. E vai encontrar esse nó, né? O nó onde você tem a divisão, a junção da corrente, onde o circuito, né, apresenta bifurcação. E esse nó eu vou chamar de ponto A. Aqui ponto B. Ponto C e ponto D. Então vamos para a identificação dos agentes, né, do desenho. Gerador, polo positivo traço maior, polo negativo traço menor. A corrente total sai por aqui, quando chega no ponto A, ela vai se dividir, tá? Porque ela encontra duas resistências, não necessariamente resistências iguais, tá, pessoal? Podem ser resistências diferentes. Tem uma situação onde a gente coloca resistências iguais, mas não é o caso agora. Vou fazer com qualquer tipo de resistência, depois eu adapto aí para o tipo de exercício que a gente vai fazer, tá? Então aqui nós temos R1, R2 e R4 são resistores normais, seriam lâmpadas normais. Agora R3, observa, cara, R3 é aquela resistência de comprimento variável, aquela resistência que a gente chama de reostato. Ela é resistência de comprimento variável, né? A R3 é uma resistência de comprimento variável, um reostato. Aqui a gente utiliza, vamos lembrar aqui no cantinho, ó, R3 usa a segunda lei de Ohm, que é ρL sobre A. Como a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento do resistor, ao comprimento da própria resistência, eu posso mexer com o valor da resistência. Mexendo com o valor da resistência, eu vou mexer com o valor da corrente, né? Eu posso mexer com o valor da corrente, porque a DDP do circuito não vai mudar. Aqui no meio nós temos um galvanômetro, tá? O galvanômetro é um amperímetro que mede corrente de baixa intensidade, tá? O nome foi dado em homenagem a um médico italiano chamado Luigi Galvani. Ele estudou, né, a DDP entre as camadas de pele do rato. Tudo bem? Foi o primeiro cara assim a traduzir o impulso elétrico, o impulso nervoso, né, do corpo humano em impulso elétrico, né? Então ele estudou essas correntes elétricas, tá? Nas peles de rato primeiramente. Então para isso ele precisava de um amperímetro que medisse correntes de baixíssimas intensidades, tá? Então ele criou o galvanômetro, que é um amperímetro. Pode aparecer um A aqui também, tá, pessoal? A de amperímetro. Então qual o objetivo aqui, pessoal? É equilibrar a ponte e determinar o valor de uma das resistências, né? Uma das resistências é desconhecida. O objetivo é esse, né? A ponte de Wheatstone, como já falei, é um ohmímetro, né? Então eu vou mexer com a R3, eu posso mexer com esse cursor aqui, acertar ele até que a corrente que passe por aqui, eu vou chamar de IG, seja zero. Até que essa corrente seja zero. Então, mexendo com o valor da resistência, eu consigo mexer com o valor da corrente. E esse é o objetivo, tá? Mexer com o valor da resistência e zerar a corrente que passa por aqui. Quando eu faço isso, né, vou até escrever aqui, ó, quando. Então, vamos lá, quando IG igual a zero, dizemos que a ponte está equilibrada. A ponte de Wheatstone está equilibrada. Então, se ele falar já na questão assim, considere a ponte equilibrada, é porque esse G já é igual a zero.
essa corrente que passa pelo galvanômetro já é igual a zero. Recapitulando, tá? Eu vou mexer com o valor dessa resistência, que é um potenciômetro, né? Um botão de volume. Vou ficar mexendo até que a corrente que passe por aqui seja zero. Quando isso acontece, a ponte está equilibrada. Isso é um sinônimo. Ele pode falar que a corrente aqui é zero, e ele pode falar que a ponte está equilibrada. São sinônimos. Vai valer os dois. Agora veja bem, esse pedaço aqui do meio, então, morreu. R1 e R2 ficaram em série, R4 e R3 ficaram em série, e esse pedaço de baixo em paralelo com o pedaço de cima. A DDP, né, de A para C, o AC está valendo para o pedaço de baixo, está valendo para o pedaço de cima. Aqui a corrente, quando ela divide, eu não sei se divide igual, porque eu não sei se são resistências iguais. Vou chamar de I1, a corrente que vai passar por R1, e vou chamar de I2, a corrente que vai passar por R4. Na verdade, I1 passa por R1 e R2. E I2 passa por R4 e R3. Ó, vou calcular a DDP entre A e B, pessoal. Lembra a primeira lei de Ohm? U igual a RI? O R que está aqui, ó, é R1. E a corrente que vai passar por aqui, I1. Agora a DDP, BC. Quem é que está entre os pontos B e C? R2. E a corrente que passa aqui é I1. Agora a DDP entre os pontos AD. Vou demonstrar um negócio legal agora, hein? Só ter um pouco de paciência. Vai ser R4 e 2. Agora a DDP entre os pontos DC. A resistência entre D e C é R3. E a corrente que passa aqui é I2. Aí, galera, observa o seguinte, cara. Se aqui a corrente deu zero entre os pontos B e D, temos aqui um curto-circuito. Significa que o potencial de B é igual ao potencial de D. Então, o BD dá zero, né? A diferença de potencial entre os pontos B e D. Ah, como é que você sabe que aqui tem um curto? Eu, mexendo com o reostato, eu obriguei a corrente aqui a ser zero. Então eu matei esse cara, eu dei um curto aqui. Eu igualei os potenciais desses pontos. Então falar ponto B ou falar ponto D é a mesma coisa. É só lembrar, né, que UAB é VA menos VB. UAD é VA menos VD. Correto? Então o UAB ele vai ser igual ao UAD, porque o ponto D e o ponto B têm o mesmo potencial elétrico, tá? Então, beleza, o potencial de B é igual ao potencial de D. Então, o UAB é igual ao UAD. É só lembrar, né, que o AB é VA menos VB. E o UAD é VA menos VD. Como esses caras são iguais, eu posso igualar essa diferença de potencial. Aí agora, igualando aqui pessoal, BC e DC. O potencial de B é igual ao potencial de D. Como são iguais, eu também vou poder igualar. A diferença de potencial BC é igual à diferença de potencial DC. Seria a mesma coisa, né? VB menos VC igual a VD menos VC. Esse raciocínio que é importante para quando você estuda circuito, né? Eu estou fazendo questão de demonstrar a equação de ponte de Wheatstone, né? A ponte equilibrada, para que você ganhe uma visão, um horizonte maior aí nas questões de circuito. Então vamos lá, vou abrir essa expressão aqui. Eu sei que o AB vai ser R1 e 1. E eu sei que o AD é R4 e 2. Eu vou isolar I1 aqui, tá?
Por quê? Porque eu quero demonstrar uma equação bacana para a ponte de Wheatstone equilibrada. Então passei o R1 para cá dividindo, então vai ficar R4 e 2 dividido por R1. Aqui, pessoal, nós temos R2 e 1 igual a R3 e 2. Eu vou substituir esse I1, tá aqui o I1, ó. Vou destacar ele para você. Eu vou substituir esse I1 aqui dentro. Olha só que bicho vai dar. No final, uma equação bem simples, tá? R2, aí o I1 vale isso agora, ó. R4 e 2 dividido por R1 igual a R3 e 2. Você encontra I2 de um lado e 2 do outro. Vou cortar. Vai ficar R2 vezes R4 igual a R3 vezes R1. Essa é a equação para a ponte de Wheatstone equilibrada. Lembra que isso aqui é um ohmímetro e o objetivo é calcular uma das resistências. Essa aqui que eu mexo eu conheço, né? Eu vou marcando ali o valor. Conheço R3, aí por exemplo, conheço R2 e R1. Eu consigo facilmente, com essa equação, determinar o R4. Ó. Eu tenho R2, R3 e R1. Facilmente calculo o R4. E aqui, ao invés de colocar somente resistores, vou colocar a lâmpada. Lógico, a lâmpada funciona como resistor, mais 5 lâmpadas iguais, tá? 5 lâmpadas idênticas. São resistores? São a mesma função aqui no circuito, né? Matematicamente falando. Você calcula REC do mesmo jeito, tá? Então, lâmpada, né? Vou chamar de resistor R1, R2, R3, R4 e aqui R5. A corrente total vai chegar aqui, vai se dividir. Aquele mesmo raciocínio, vou chamar de ponto A. Vai ficar bem semelhante no início. A, pô, falei A e botei B, ó. A, B, C e D. Aí a corrente se divide, né? Em I1 e I2. Logicamente ela volta a juntar aqui, né? É uma das leis para circuito elétrico, a corrente que entra com a corrente que sai. Lei dos nós, né? Olha só o que está acontecendo aqui. Como são lâmpadas idênticas, eu vou chamar tudo R1, R2, R3, R4, R5 de R. Lembrando a sequência aqui, tá, pessoal? Sentido horário, ó. R1, R2, R3, R4 e a do meio é R5. Agora, para conta, como são todas iguais, o valor vai ser R. Então, vou calcular aqui a diferença de potencial entre os pontos AB. Vai ser R e 1. Entre os pontos AD. Pode deixar que vai ser mais rápido agora. Vai ser R e 2. Ué, professor, mas você não disse que são resistências iguais? Devido a serem resistências iguais, a corrente total, quando chega nesse nó A, ela vai se dividir de forma igual? Sim, vai se dividir de forma igual. Então não tem sentido eu falar I1 e 2. Vou falar aqui, ó, I' e I', tá? A soma de I' mais I' dá o I total. Perfeito? Então aqui, ó, as correntes são iguais. Porque a corrente total, quando chega aqui, ela encontra resistências iguais. Por encontrar resistências iguais, a corrente se divide de forma igual. Então, olha só, galera. Tá vendo que a DDP UAB, olha a consequência disso. A DDP UAB vai ser igual a DDP UAD? Vai ser R e linha. R e linha é a mesma resistência porque são lâmpadas iguais. E a corrente se divide de forma igual porque são resistências iguais.
Então vai ser a mesma diferença de potencial aqui e aqui. Se eu levar ao pé da letra aqui o que significa a diferença de potencial, né? Que é o potencial de A menos o potencial de B, potencial de A menos o potencial de D. Olha só, galera, fazendo a conta aqui, a conclusão que eu chego é que o potencial do ponto B é igual ao potencial do ponto D. E caramba, o potencial de B vai ser igual ao potencial de D. São potenciais iguais. Devido a serem potenciais iguais, se eu calcular aqui a diferença de potencial BD, isso vai dar zero. E então a corrente que passa nesse fio aqui, né, BD, vai ser zero. Opa! A ponte está equilibrada. Essa lâmpada aqui do meio, que era R5 no início do exemplo, ela vai ficar apagada. Ela não vai acender. É proposital. É muito bacana quando a gente faz isso em laboratório. A gente pega 5 lâmpadas iguais, tá? Agora os fiozinhos têm que estar medidos certinho e tal. Não sei, é uma situação ideal aí. O mesmo fio, o mesmo calibre de fio sempre. Esses tamanhos de fios aqui tem que ser idênticos, tá? Porque o fio tem resistência na realidade. Então, quando a gente faz isso, essa lâmpada do meio não acende. Aí o aluno vira pra gente e fala assim: pô, professor, a lâmpada do meio tá queimada. Eu falei: pô, não tá queimada não. Aí eu falo: não tá nada queimada. Troca essa lâmpada que não acende com uma que tá acesa. Aí quando troca, ele verifica que essa lâmpada, né, do meio não está queimada, porque eu troquei com a que estava acesa. O que acontece aqui é um curto-circuito natural devido às diferenças de potenciais serem iguais. É uma ponte de Wheatstone que acontece de forma natural. Uma coisa que eu não vejo caindo há muito tempo é a chamada ponte de fio. É a ponte de Wheatstone, mas ela é mais fácil de você construir, reproduzir em laboratório. Ó, vou pegar um fio aqui de calibre diferente. Esse fio tem um tamanho inteiro que eu vou chamar de L, comprimento L, tá? Aí vem aqui o nó, vou fazer grandão, uma resistência aqui, uma resistência aqui, vou chamar de R1 e R2. E aqui o galvanômetro, pessoal, o amperímetrozinho pequenininho, que mede correntes pequenas. Por que eu coloquei esse galvanômetro batendo aqui? Porque você vai mexer com esse cursor, você vai acertar. Vamos lembrar de novo, segunda lei de Ohm. A resistência ela é proporcional ao comprimento do resistor, ao comprimento do fio. Então, eu mexendo com o comprimento do fio, eu vou mexendo com a resistência do próprio fio, tá? Então, aqui vou separar um pedaço de um fio, né? Um pedaço L3, um comprimento L3, que ele é proporcional a uma resistência R3. A gente sabe que um fio real, né? Um fio real, ele tem resistência, tá? E aqui, esse pedaço L4, que é proporcional a uma resistência R4. Aí vamos lembrar qual é o objetivo, né, da ponte de Wheatstone, ou da ponte de fio. Essa aqui é a ponte de fio, né? O objetivo aqui é calcular uma resistência, cara. Então, mexendo com esse cursor aqui, eu vou alterar o valor da resistência desse fio até que essa corrente seja zero. Quando essa corrente for zero, né, atingir o valor zero, nós temos novamente a ponte equilibrada. Com a ponte equilibrada, seja de fio ou a ponte de Wheatstone propriamente dita, eu provei para vocês que a resistência, né, o produto das resistências opostas é uma constante. Eu provei isso para você, né? R3 vezes R1, resistências opostas, é igual a R2 vezes R4, resistências opostas.
Eu provei lá no início da aula essa relação aqui. Só que como a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento, tá aqui a segunda lei de Ohm, eu vou colocar aqui, pessoal, essa equação no lugar. Então, ao invés de colocar R3, eu vou colocar Rho L3 sobre A. Ah, pode? Ué, pode. A resistência não é igual a isso? Igual a R2. Ao invés de colocar R4, eu vou colocar Rho L4 sobre A. Vamos lembrar quem é Rho, quem é A, né? Se você esqueceu, tem que assistir a aula lá de leis de Ohm, tá? Ó, o Rho é a resistividade do material. Como é o mesmo fio, é o mesmo Rho. É a mesma resistividade. Aí depende do material. Como é o mesmo fio, o mesmo material, eu posso cortar. É uma constante no problema. E a área de seção transversal, que expressa na bitola do fio, o calibre do fio, como é o mesmo fio, é o mesmo A também. Ah, então essa equação ela pode ser escrita em termos de comprimento. Sim, porque a resistência ela é proporcional ao comprimento. Então, na ponte de fio, a gente pode usar R1 vezes L3, que é o comprimento da resistência oposta, R4 vezes R2 vezes L4, né? R2 vezes L4, que é o comprimento do fio, que é proporcional a uma resistência oposta, R4. Então eu peguei aqui de início uma questão da Unicamp, 1993, tá? Essa questão fala o seguinte: no circuito a seguir, bem direta a questão, a corrente na resistência de 5 ohms é nula. A corrente na resistência de 5 ohms é nula. Opa, então a corrente que passa por aqui, vou colocar nesse sentido aqui, tá, pessoal? Porque eu não sei, na verdade, essa questão do sentido a gente pode determinar lá em lei de Kirchhoff. Eu vou colocar aqui, ó, I5 é igual a 0. Ah, olha aí o contexto de ponte de Whitson aparecendo de forma sem querer. Por ele ter falado que a corrente aqui é 0, o produto das resistências opostas vai ser uma constante. Porque isso aqui se tornou uma ponte de Whitson equilibrada. Então o produto das resistências opostas se tornou uma constante. E adivinha que ele pede na letra A? Determine o valor da resistência X. 1 vezes X vai ser igual a 3 vezes 2. Logicamente você explica para o cara, né? É uma ponte de Whitson equilibrada. Logo o produto das resistências opostas é uma constante. Vai ter que escrever ali o que eu falei para vocês, tá? Então a resistência X vale 6 ohms. Na letra B ele pede qual a corrente fornecida pela bateria. Bom, nós temos a DDP total. Eu só vou calcular a REC agora, pessoal. A resistência equivalente. Como esse pedaço aqui, a corrente que passa por aqui, esse pedaço que está em curto, né? Se fosse uma lâmpada não acenderia. Eu vou tirar daqui para simplificar o meu desenho. E vou calcular a REC, a resistência equivalente. Aqui eu tenho esse cara aqui, 6 ohms, né? Não posso esquecer que eu já calculei ele. Então aqui eu tenho 8, correto? 8 ohms, que também sério eu vou somar, 8 em paralelo com 4. Aí é o produto sobre a soma, né? 2 a 2. Porque aí tendo a DDP total, tendo a resistência total do circuito, por isso que você faz a resistência equivalente, né? Eu consigo determinar a corrente fornecida pela bateria, que é a corrente total. Então vamos lá. Então aqui vai ser 4 vezes 8, 32, né? 32. Dividido por 12. Dá para simplificar? Dá. Mas não sei se eu simplifico muito não. Vou deixar assim, ó. 16 por 6, tá? Que vai acabar cortando na hora que eu fizer essa continha aqui, ó. Vou usar agora a primeira lei de Ohm. U
igual a REC vezes I. Primeira lei de Ohm. Então, U é 12. A REC vale 16 sobre 6. Não simplifiquei muito porque eu sabia que ia dividir aqui, ó, por 4. Aqui dá 4, aqui dá 3. Aí vai ficar 3 vezes 6, 18 dividido por 4. 18 dividido por 4. Vai ser 9 dividido por 2, que é 4,5 amperes. Então, pessoal, uma questãozinha agora da UFAL, né, 2006, tá? Essa questão, a figura, ela já espantaria muita gente. Só de dar de cara com a figura ia tomar um susto aqui. Tem gente que ia correr dessa questão pela figura, mas, cara, às vezes a figura é só para te dar esse impacto inicial mesmo, não tem nada demais, tá? Você vai resolvendo a questão, na verdade a questão é simples, beleza? Não se espante com a figura de questão de circuito, tá, galera? Não se espante com as questões de circuito que tem uma figura muito feia. Quando você aprender a lei de Kirchhoff, então, vai ficar mais tranquilo ainda. Então vamos lá. O que ele pede nessa questão? Ele pede, primeiramente, se o valor da resistência R vale 15. Vamos ver aqui. Ele pede julgar várias afirmativas ali, né? Saber se a resistência R vale 15. Bom, eu posso simplificar esse circuito aqui. Esses dois caras aqui, eles estão em série. Então eu vou fazer o seguinte, para aproveitar o desenho, 18 com 12 vai dar 30, né? Então vamos ter um cara de 30 aqui. Já comecei a simplificar o circuito, ó. Tanto faz colocar aqui ou aqui em cima. Eles estão em série, né? O mesmo fio. Então 18 e 12 virou um de 30. Agora eu tenho que mexer com isso aqui também, ó. Mesmo raciocínio, eles estão em série. 8 e 2 vai dar um de 10. Você vai simplificando, montando o seu circuito auxiliar, né, cara? Calculando a REC devagarinho. Aí esse pedaço aqui ainda tá feioso. Eu vou ter que calcular essa REC aqui. Bom, vou calcular 2 a 2, aquele produto pela soma que a gente está acostumado, tá? Vou calcular aqui no cantinho. Primeiro eu vou pegar 20 com 40, que são bem proporcionais. Geralmente quando é proporcional, a conta sai mais fácil. Vamos ver aqui, ó, 20 com 40. É 20 vezes 40 sobre 20 mais 40, que é 60. Então aqui dá para simplificar e não ficou legal não, hein? Ficou 40 terços, ficou feio. Ficou feio. E esse 40 terços está em paralelo com 8. Vamos calcular agora essa REC. Vai ficar 40 terços vezes 8. 40 terços mais 8. Né? Calculando a REC nesse pedaço inteiro. Vocês chamam de REC linha. Então vai ficar aqui 320 sobre 3. Conserva a primeira, né? Vou multiplicar pela inversa da segunda que está aqui embaixo. Aí 3 vezes 8, 24. Mais 40 vai dar 64. 64 aqui embaixo. E o 3 aqui em cima. Viu a soma de fração que eu fiz aqui? Ó? 3 vezes 8, 24. Mais 40, 64 dividido por 3. Como é o inverso da segunda? 3 sobre 64. Aí, ó, morreu. Essa REC, esse pedaço inteiro aqui, eu não coloquei pontos, né? Dei mole, mas daqui a pouco eu coloco. Vai ficar 320 por 64. Se fosse 640 por 64, não daria 10, pessoal? Então aqui vai dar 5, né? Então esse pedaço inteiro aqui, vou apagar. Aqui deu 5. Aí reparando que ele fala mais na questão, ele fala o seguinte: sabendo que o galvanômetro G não acusa passagem de corrente elétrica. Então o galvanômetro é um perímetro pequenininho e ele não está indicando passagem de corrente elétrica. Opa! Ponte de Wheatstone. Equilibrada. Então o produto das resistências opostas é uma constante.
Como ele está pedindo aí, na primeira afirmativa, calcular o valor de R, ficou fácil agora. O produto das resistências opostas é uma constante. Então, você pode fazer lá, colocar a fórmula para o cara, né? R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4. R1, 30. E esse cara aqui é 5. Igual a 10 vezes R. Então aqui dá 2. R igual a 15. Está confirmada a primeira hipótese que ele coloca aí pra gente. Se R vale 15, né? Você pode marcar que tá certo. O R vale 15. Tudo bem, galera? Vocês viram que é uma questão mais complexa, porque ele coloca mais artifícios aqui, né? Ele coloca mais ingredientes aqui. Mas no final, você interpretando, você simplificando, vira uma ponte de Wheatstone e uma ponte de Wheatstone equilibrada. Aí o produto da resistência oposta, por ser constante, dá para resolver aqui. Logicamente, a gente pode associar isso com temperatura, a gente pode associar isso a vários outros tipos de ocasiões aí, tá? Então, pessoal, espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima.